Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento à nossa aula de ecologia, falar hoje sobre cadeias alimentares, matéria e energia no ecossistema. Vamos lá então? Bom, olha só, as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, lembrando que comunidade são espécies diferentes que habitam o mesmo local, lembra ou não? É inevitável que um se alimente do outro, né? A esse processo de transferência de matéria e de energia, né, damos o nome de cadeia alimentar, tá certo? Vamos então ver como que isso acontece. Na cadeia alimentar, a gente tem aí o que nós chamamos de níveis tróficos, níveis alimentares, traduzindo seria isso, tá? Níveis tróficos seriam níveis alimentares. E aí, então tem lá os produtores. Quem são os produtores? São aqueles que fazem fotossíntese. São os seres que produzem o seu próprio alimento, são os seres autótrofos, fotossintetizantes principalmente. Tem aí também os químicos sintetizantes, mas os principais são os fotossintetizantes, né? E os demais serão consumidores. Aí vai ter o consumidor primário, secundário, terciário, cada um é um nível trófico, até terminar nos decompositores, que é o último nível trófico, né? Então vamos ler essa definição aqui, ó. Produtores são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química, ou seja, convertem os fótons, né, que vêm lá do Sol, em glicose, em frutose, em energia química. E esses seres são chamados de autótrofos. E aí tem os autótrofos fotossintetizantes e os químicos sintetizantes. Os fotossintetizantes são as algas, né? São aqui as algas marinhas de água doce, os vegetais terrestres, todas as plantas, todos os seres que fazem fotossíntese. Olha aqui o que eles fazem, ó. A equação geral da fotossíntese, né? Essa equação aqui ela tem que ser decorada para o vestibular para quem quer a área de biológicas, tá? Então pega lá 12 moléculas de água mais 6 de CO2, mais a energia que vem do Sol, essa energia vem do Sol, isso vai dar C6H12O6, que é glicose, mais água, mais oxigênio. Então está aqui a fonte de energia do nosso planeta, que é o Sol, aí a plantinha pega o CO2 que os seres liberam da respiração, pega a água aqui do solo e faz a glicose, não é isso? Tá, já os seres químicos sintetizantes, como algumas bactérias marinhas, por exemplo, o que eles fazem? Eles pegam compostos como a amônia junto com o oxigênio e produzem compostos que dão energia para ele. Então eles pegam compostos químicos para a produção de energia. Tá? São seres quimiosintetizantes ou quimiosintéticos. São menos importantes para o vestibular, os mais importantes são os fotossintetizantes, tá? Bom, consumidor, o nome já diz, consumidor consome os produtores, que são as plantas principalmente, né? Então aqui a gente tem então veja que o primeiro nível trófico é dos produtores, e aí tem o segundo nível trófico, é dos consumidores primários, o terceiro nível trófico, dos consumidores secundários, e assim por diante, tá? Então vamos lá, ó. Consumidores são organismos que não produzem seu alimento, como nós, né? Somos heterótrofos. Hétero quer dizer diferente, trófos, nutrição, ou seja, a nossa nutrição tem que vir de um lugar diferente, né? Já que nós não produzimos. E nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente. Consumidores primários, a gente abrevia como C1. São os herbívoros e parasitas de plantas. Então, esse bichão aqui, esse boizão aqui, ó, essa vaquinha, né, ó, tem teta aqui, é a vaquinha, né? Essa vaquinha, ela está comendo a capim, não tá? Capim é produtor? Então, ela é consumidor primário. Esse bichinho aqui, ele não está sugando a seiva da planta? Né? Ele é um animal, ele está sugando a seiva, então ele é um consumidor primário, está se usando de um produtor para se alimentar. Consumidores secundários. Aí já são carnívoros. O consumidor secundário obrigatoriamente tem que ser carnívoro, porque ele vai comer um consumidor primário. Então, esse bichinho aqui, a raposinha, o gatinho, a cobrinha, o passarinho e tal, né, o sapo, que é um grande predador, come inseto o dia inteiro, né? Eles se alimentam de outros animais que comeram as plantas. Ó, as plantas são os produtores, os primeiros animais que comeram as plantas são os consumidores primários, e animal que come animal é consumidor secundário. Aí, se na sequência vier um outro animal que come aquele sapo, por exemplo, que come aquela raposa, né?
serão consumidores terciários, né? Consumidores quaternários, geralmente estão quase no topo da cadeia alimentar, são aqueles que comem no final, né? A águia, o leão, grandes cobras, já comem os consumidores secundários, terciários, e depois deles é difícil a gente encontrar um consumidor quintenário, é muito difícil, né? Aqui no caso, por exemplo, se o homem viesse aqui e matasse leão e comesse, né? Ou comesse essa águia aqui, aí seria um consumidor quintenário, mas é difícil, na natureza isso raramente acontece, tá? Mas fala assim, professor, e quem se alimenta de vários, quem come planta igual a gente come alface, come tomate, mas a gente come carne também, a gente come boi, a gente come peixe, a gente como consumidor primário, secundário, terciário, depende. Você está comendo alface, então você é consumidor primário. Agora, se você estiver comendo vamos ver, quem comeu alface? Vamos imaginar que uma galinha comeu o alface e você comeu a galinha, né? A galinha é consumidor primário, então você vai ser consumidor secundário. Aí o leão vem e te come. O leão vai ser consumidor terciário, entendeu? Tudo depende da sequência que é dada para você nas questões, tá? Bom, e aí por último vem os decompositores. Quem é que são os decompositores? São aqueles que decompõem todo mundo. Decompõem os produtores, os consumidores, todo mundo, né? E aí então, quais são os maiores decompositores? Os fungos, viu gente? São os fungos e depois vem as bactérias, mas os fungos são os grandes decompositores da natureza, tá? Conhecidos também como cogumelos, né? Tá certo? Bom, então, na cadeia alimentar, repetindo aqui então, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, né? As plantas sempre serão, gente, sempre, o primeiro nível trófico, que é dos produtores. Os herbívoros serão o segundo nível trófico, os carnívoros, né, terceiro nível trófico, e por aí vai. Aqui, a classificação de seres vivos de acordo com o grau, né? Então, olha só. Aqui a gente tem o hábito alimentar dos carinhas aqui, ó. O capim é produtor, né? Primeiro nível trófico. O grilo é herbívoro, consumidor primário, segundo nível trófico. E assim vai, né? Então, foi aquilo que nós falamos agora há pouco, só que agora de uma forma mais esquematizada e reduzida para vocês, tá? Resumidinha, tá bom? Bom, na cadeia alimentar, gente, ó, as setas indicam, ó, sempre o trajeto do alimento. Então, vamos lá então, ó. E essas alguinhas foram comidas por esse caramujo. O caramujo, que é o alimento, foi comido pelo lambari. O lambari agora vai ser alimento para esse peixe maior, e esse peixe maior vai ser alimento para a ave. Se o homem viesse aqui e matasse a ave, a flechinha ia para lá. Então a setinha é sempre em direção do alimento, tá? Olha aqui esse esquema aqui, ó. Sempre é produtor. Essa planta um dia vai morrer, não vai? E ela é produtora, não é? Mas o fungo não vai decompô-la também? Então aqui o decompositor, ó, já vai decompor o produtor. Aí essa plantinha vai ser comida pelo ratinho, vai ser comido pela cobra, vai ser comido pela águia. A cobra vai morrer, vai ser decomposta. O rato vai ser decomposto. Todo mundo morre todos os níveis tróficos, eles acabam indo para os decompositores. São eles que reciclam a matéria, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui a mesma coisa, né? São elos, são uma sequência. Essa coisa aqui é interessante porque se a gente imagina uma cadeia alimentar, né? Vocês concordam que se eu extinguir essa espécie aqui, essa vai ser extinta também? Vai morrer de fome? Se eu extinguir essa espécie aqui, essa desaparece e essa desaparece? Agora, se a última desaparecer, essa aqui só tende a se multiplicar mais, né? Então veja que o efeito pode ser de dois tipos. Ou na ausência de um elemento desses elos aqui, o que está à frente pode ser extinto, porém, se o final desaparecer, essa espécie aqui vai se multiplicar mais do que o comum. Aí tem um problema. Ela vai se multiplicar mais do que o comum e vai comer mais alimento, não vai? Se esse excesso de aves comer
todo alimento, o que acontece com todo mundo? Morre também. Morre também. Então, o que parece uma vantagem no início é uma grande desvantagem, né? O fato de ficar sem predador. O equilíbrio tem que ter a relação presa-predador, sempre. Bom, na cadeia alimentar, o nome já diz, é igual uma cadeia, são elos de uma corrente. É um dependendo diretamente do outro. Só que na natureza, geralmente, a gente não encontra isso. A gente encontra seres mais com a nosso cardápio alimentar, né? Vamos imaginar assim, é muito melhor você poder comer um tomate, um alface, um cogumelo, né? Comer uma carne de peixe, comer uma carne de boi, comer, enfim. É melhor você ter vários pratos à sua disposição, vários alimentos à sua disposição, porque assim a sua chance de ser extinto é muito menor, concorda comigo? Se você depende diretamente só de um tipo de alimento, se aquele alimento sumir, você desaparece, não é verdade? Agora, se eu tenho várias opções, se sumir um, eu tenho as outras opções ainda. Concorda comigo ou não? Então vamos lá, a teia alimentar. É um conjunto de cadeias alimentares. É isso que eu acabei de falar, né? São várias opções de alimento. Interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos nas teias. Pontos. Nas teias aparecem os organismos onívoros. O que é o onívoro? Aquele que come de tudo. Come planta, come fungo, come animal, né? Come de tudo. Nós somos seres onívoros. A maioria dos seres humanos, né? Onívoros. Olha aqui, ó. Olha quanta relação, né? Um bicho pode comer o outro aqui. Isso é uma teia alimentar. A teia alimentar ela é muito mais segura para as espécies, né? O cardápio é muito mais repleto de possibilidades. Olha isso aqui. Isso aqui é real, no Pantanal, tá vendo só? Nossa, foi confusão. Pois é, uma confusão enorme. Mas é isso que acontece. Então aí é todo mundo devorando todo mundo. A verdade é essa. Aí outro exemplo de teia alimentar. Vamos para frente. Agora veja que interessante. Ó, nas cadeias e teias alimentares, a gente tem uma situação de... E tem que tomar bastante cuidado, que é o fluxo de energia nas cadeias alimentares, né? Vejam só, moçada. Onde vocês acham nessa pirâmide aqui? Ó, aqui tem os produtores, consumidores primários, secundários e terciários, né? Onde vocês acham que tem mais energia acumulada? Os produtores, moçada. Porque aqui estão os seres que pegam energia que vem diretamente do Sol. Então eles pegam a energia do Sol que é retida nos vegetais, fica toda neles. Essa energia fica toda neles. E então eles são... Aí é claro que essa energia eles usam para crescer, para reproduzir. Não é verdade? Concorda comigo? Para crescer a planta consome energia que ela usou do Sol. E para reproduzir também ela vai ter que deixar sementes aqui, né? Vai perder um pouco. Então ela basicamente perde... As plantas perdem energia no crescimento e na reprodução. Os animais também. Quando a gente está crescendo, a gente está gastando energia? A gente está gastando energia, né? Quando reproduz? Também. Só que o animal perde energia de mais um jeito, da temperatura. Você não emite calor do seu corpo? Né? Então, quando a gente emite calor, a gente está perdendo energia, não está? Então, no crescimento, na reprodução e na perda de calor, a gente está gastando energia, tá certo? Então, é sempre nessa pirâmide aqui, ó, a gente mede a quantidade de energia que tem nesse sistema todo, né? Nos produtores sempre vai ter mais energia, nos consumidores primários tem bem menos, porque esse aqui, ó, esse azulzinho clarinho, foi o que perdeu, né? No crescimento, na perda de calor. Aí, aqui, os consumidores de segunda ordem, a cobra, ó, já tem menos energia disponível, né? Ela vai perder também, ó, vai perder energia na perda de calor, no crescimento. E os últimos lá, os consumidores de terceira ordem, têm menos energia ainda. Por isso que é difícil ter uma pirâmide de 4, 5 níveis, porque se perde muita energia. Chega no final, não tem mais energia para nada, né? Tá certo? Bom, vejam que, aqui que eu falei para vocês, né? Ó, se uma espécie for extinta, as outras vão sendo também, né? Então, isso aqui já falamos, vamos para frente. Tá. Pirâmides alimentares de biomassa. Biomassa é a massa viva.
é a massa viva. Então, olha que interessante, ó. Você tem que ter, por exemplo, nesse exemplo que foi dado aqui, né, ó, você tem que ter 8 toneladas de alfafa para alimentar, para gerar matéria para um boi, para alimentar um homem. Nossa, mas por que acontece isso? Porque você perde muita energia aqui, né, ó. Perde muita energia, né? Então, tem que ter sempre mais produtores para alimentar o boi, para alimentar o homem, certo? E aí, então essa escala, ela é muito fácil de entender, né? Vamos supor, você tem que ter lá um pasto enorme para alimentar um boi, não é verdade? E você tem que ter um boi para alimentar um homem durante toda a vida dele, certo? Então, essa relação acho que é bem clara para vocês, né? Agora aqui tem um caso onde isso é invertido. Você tem menos plantas para alimentar mais animais, professor? Fitoplâncton são algas microscópicas, né? Algas microscópicas. E aqui os zooplâncton são animaizinhos microscópicos. O que acontece em algumas regiões do mundo, e por incrível que pareça, tem locais onde com menos plantas se alimenta mais animais. Mas como assim, professor? Olha aqui, em gramas, em peso mesmo, ó. Como explicar isso aqui? É que isso aqui reproduz muito rápido. Então, isso aqui reproduz 2 vezes, às vezes até mais rápido do que em cima. Então, está sempre sendo jogado um estoque lá para cima. Uma sobra, um excedente da reprodução dessas algas. Outra pirâmide que existe, pirâmide de números, né? Aquela que nós vimos de biomassa. Agora, isso aqui é de números. A pirâmide de números, óbvio, né, gente? Ó, você tem que ter muito mais capim para alimentar menos gafanhotos, para alimentar menos pardais, para alimentar uma cobrinha, né? Isso é óbvio, né? Mas ela pode ser invertida, essa pirâmide de números. Olha só que interessante. Uma árvore, imagina uma árvore qualquer na sua rua, que alimenta lá, sei lá, 1000 cupins, né? E esses cupins, dentro dele, tem bactérias parasitas, tem 1 bilhão de bactérias. Então, aí a pirâmide de números de indivíduos, aqui a gente está medindo o número de indivíduos, né? Pode ser invertida. Então, a pirâmide de números, ela pode ser uma pirâmide normal ou pode ser invertida. Isso que é importante. Agora, a pirâmide de energia aqui, asterisco, viu? Asterisco, e tome cuidado porque essa cai no vestibular de um monte. Não existe pirâmide de energia invertida, né? Porque a energia ela é unidirecional, não tem como fazer essa energia voltar nesses indivíduos aqui. Então a energia ela flui do produtor para os consumidores que vêm na sequência, nunca invertida, tá certo? Bom, vamos ver aqui o conceito de produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Vou ler com vocês, tá bom? Então, lá, produtividade primária bruta, total de biomassa, de massa viva ou matéria orgânica, né? Massa viva é matéria orgânica, gente. Então, o seu corpo é matéria orgânica, que é massa viva, né? Biomassa. Produzida pela fotossíntese em uma determinada área por um determinado tempo. Então, você pega lá um pasto qualquer, né? Imagina um pasto, uma plantação de soja. Uma plantação de soja, o quanto que ela faz de fotossíntese, o quanto que ela produz de matéria orgânica, né? Numa determinada área por um determinado tempo. Pronto, simples. Agora, olha só a produtividade primária líquida. É o valor da produtividade primária bruta, então aquele valor de quanto produziu, né, na fotossíntese, lá em cima, menos a biomassa que foi consumida pela respiração dos produtores. Então, o que acontece? Vocês concordam comigo que durante o crescimento daquela plantação de soja houve respiração celular, né? E se perde biomassa com isso? Então, o cálculo é esse. Você pega o que a planta produz de biomassa, né? E você tira a respiração celular, certo? Esse é o cálculo. Outras coisas importantes que a gente vê aqui nessa aula. O acúmulo na natureza, gente, algumas substâncias, elas, principalmente venenos e metais pesados, eles podem ficar armazenados nas cadeias alimentares. E aí o que o cara vai te perguntar no vestibular? Onde armazena mais? Nos produtores? Onde eu encontro maior concentração desses produtos? Nos produtores, nos consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, onde eu encontro mais
DDT é um veneno, vocês sabem disso, né? E aí, então, onde a gente encontra mais venenos, metais pesados acumulados e perigosos para a nossa saúde? Sempre nos consumidores e naqueles que estão mais distantes na cadeia da cadeia alimentar. Então, olha nesse exemplo aqui, ó. Tem aqui a água contaminada com esse DDT, esse veneno, né? Aí tem o fitoplâncton, que alimenta o zooplâncton, que alimenta os peixes, que alimenta as aves, né? Olha aqui o quanto tinha de DDT, né, partes por milhão na água. Muito pouco, né? 0,0000003. Mas aí o fitoplâncton vai lá e come isso daqui e acumula no fitoplâncton. Aí o fitoplâncton vai ser comido pelo zooplâncton, que acumula. Os peixes comem o zooplâncton. As aves comem os peixes, né? E você pode ir lá e matar uma ave e comer, não pode? Ou pode comer um peixe também? Aqui no Rio Paraná mesmo, a quantidade de peixes que tem contaminação por mercúrio é impressionante, né? Comer peixe ali do Rio Paraná não é uma boa ideia, por exemplo, tá? Porque eles são consumidores que estão aqui já na frente, tá vendo só? E você vai ser esse daqui, ó. Você vai estar no lugar da ave, então você vai estar comendo muito metal pesado. Tá? Eu repensaria aí. O pessoal da UEM fez um estudo maravilhoso, vários estudos maravilhosos que comprovaram o que eu estou falando, tá bom? Opa, peraí. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Ó. Você cai sempre no vestibular, tá, moçada? Cai sempre. Metais pesados, olha aí que eu falei para vocês, ó. O mercúrio, o chumbo, o cádmio, né? São... Cadmio, faltou um ele. São estruturas que também ficam acumuladas nas cadeias alimentares e isso sempre vai explodir no homem, né? O homem é o que mais vai acumular sempre aí, porque a gente come, a gente está no topo da cadeia alimentar, né? Nós somos geralmente os últimos consumidores. Tá. Contaminação por elementos radioativos aí já complica um pouco mais, né? Já a pessoa da física estuda melhor isso, mas o que vocês têm que saber aqui é que as células, quando elas estão contaminadas, né? Dificilmente a gente consegue eliminar essa radiação, porque a meia-vida, lembrando que é o tempo que uma substância radioativa leva para gastar metade, vai transformar metade da sua radiação em compostos inócuos, inofensivos, né? É muito longo. Tem compostos que têm meia-vida de centenas de anos, até milhares de anos. Então, quando isso acumula na cadeia alimentar, isso vai passando para frente, né? Vai passando de um para o outro. Um acidente famosíssimo foi em Goiás, né, o acidente do Césio 137, e na Ucrânia, né, o urânio também contaminou lá várias pessoas. Beleza, moçada? Ó, por enquanto é isso, tá bom? Tem muito mais assunto de ecologia pela frente, depois a gente continua aí, tá? Eu vou deixar o link para vocês desse slide aqui, depois vocês estudam, tá? Valeu, até mais, tchau!